Semana passada eu estava aqui na Personal Física conversando com a Josiane Barros, que é fisioterapeuta e educadora física, e ela nos contou como é recorrente pacientes que têm caso cirúrgico, mas ao procurar todos os tratamentos que eles têm aqui na Personal Física, eles saem desse risco de cirurgia, que isso é incrível. Agora, muitos pacientes acabam detonando o seu tratamento justamente por conta do exercício físico. Pode fazer exercício físico quem tem lesão na coluna? Pode ser. Se for bem direcionado e se tiver esse foco, né? Como eu fiz 2 faculdades, a fisioterapia e a educação física, eu também fiz uma pós-graduação em musculação. Então, eu consigo ter esta visão, quando eu avalio um paciente em cima do tratamento postural, que é do RPG, é uma avaliação segmentar, detalhada, é uma avaliação dos pés à cabeça. Eu consigo conhecer toda essa mecânica dessa pessoa. Então, eu monto um treinamento de musculação totalmente direcionado não só para o sintoma, não só para o diagnóstico que ele já tem instalado, que ele sabe que deu um exame. Um exemplo, para a hérnia de disco dele. Por quê? Porque se eu for em cima só do diagnóstico dele, eu não vou conseguir dar um treino direcionado, personalizado, para não agravar essa hérnia. Por que eu estou falando isso? Que muita gente não sabe. Nessa avaliação detalhada, a gente investiga a mecânica dos pés à cabeça, então eu sei como ele pisa, como que está o posicionamento dessa pelve, que é o quadril dele em relação à coluna lombar. Dali, eu já vejo se ele tem algum desvio e quais são as consequências dessa mecânica do membro inferior, que é das pernas, em relação à torácica e à cervical. Então, eu conheço toda essa anatomia e essa mecânica dessa pessoa. E aí, eu vou prescrever o treino com exercícios que são direcionados para a hérnia de disco. Por exemplo, uma hérnia de disco lombar, eu sei que eu não posso fazer agachamento com uma barra nas costas. Mas qual o agachamento que eu posso realizar? Vai depender da minha postura em tratamento, que é a causa da hérnia de disco. Eu desenvolvi uma hérnia de disco porque eu tenho uma alteração mecânica, né, postural. Eu tenho um erro ali, um desequilíbrio na minha postura, que me levou a ter uma sobrecarga. Então, se eu vi que esse paciente tem uma hiperlordose lombar e também tem um quadril desnivelado por uma escoliose, que é um desvio, eu já sei que, por exemplo, um agachamento a fundo, eu não vou prescrever para ele, porque aquele exercício vai potencializar a causa mecânica que levou ele até a hérnia de disco. Então, esse é um trabalho combinado e casado. Além do que, a gente também faz uma orientação para esse paciente da carga que ele deve usar, dos exercícios que ele deve priorizar, dos exercícios que ele tem que abolir, dos tipos de alongamento que ele tem que fazer, quais que ele não pode fazer, porque a gente tem uma visão errada que todo alongamento é bom e que todo alongamento deve ser feito para quem tem problema na coluna. Depende de quem é a pessoa, depende de que momento que esse paciente está, qual é a fase do tratamento. Então, assim, tudo tem que ser individualizado e personalizado, senão a gente não tem sucesso no tratamento. Então, muita gente começa o tratamento de RPG para a coluna. Continua fazendo academia porque ele já melhorou. Porque na fase inicial, a gente orienta para parar, né? Paciente inflamado, ele tem que parar a academia, isso é fato. Começou a melhorar, respondendo rápido, ele quer voltar. Aí ele chega na academia, vem uma vez por semana para o tratamento, vai para a academia 5 vezes. Então ele está realizando 5 vezes na semana aquele exercício que não é indicado para ele. Ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar regredindo o tratamento. A minha evolução clínica não vai ser boa. E aí eu volto a ter uma recidiva. E aí eu penso o quê? O tratamento não funciona. E não é isso. Então, a gente tem que ter esse trabalho multidisciplinar, tratamentos combinados, associados na mesma sessão, sempre pensando em trabalhar em cima de maneira individual. E não é só, vocês ouviram, não é só para evitar a lesão. Ele também, ele te ajuda no maior resultado, né? Mesmo as pessoas que não têm nenhuma lesão, ajuda no maior resultado, tendo essa combinação da fisioterapeuta com a educadora física, por conta... Eu uso, até sigam a Josi no Instagram e no Facebook, que ela filma os treinos dela e explica, e é muito legal. Algumas coisas eu já mudei no meu treino e funcionou rapidamente. Então, isso também não é só para quem tem lesão, né, Josi? Não, porque assim...
Isso é uma coisa também muito importante de ser falada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim fácil das pessoas visualizarem. Se eu não tenho dor, certo? Mas assim, eu me olho no espelho e eu vejo que a minha postura não é boa. Não é boa em que sentido? Eu percebo que a minha cabeça é anteriorizada, que eu tenho um ombro rodado para frente em rotação interna e ele é protuso. E com isso, eu tenho uma hipercifose torácica, que é o aumento da curvatura do meio das costas. Então, eu acho que eu sou um pouco corcunda, né? Popularmente falando. Eu tenho uma tendência a ter essa musculatura peitoral muito encurtada. E eu tenho uma predisposição a desenvolver compressão na minha cervical e ganhar uma hernia de disco futura, se eu não corrigir isso. Mesmo eu não tendo dor agora, mas lá na frente, a causa mecânica está aí. Ele tendo esse tratamento com você já previne tudo isso e tem uma eficácia no movimento. Aí eu tenho essa postura. Então, a minha musculatura peitoral ela é muito encurtada. E a minha musculatura dorsal das costas ela é fraca. Então, para esse paciente que está fazendo RPG para ter um bom alinhamento, corrigir a sua postura de maneira preventiva, que ele é preventivo, o que eu vou fazer? Faça menos exercícios de peitoral, principalmente aqueles que fecham muito, como um pec deck, dê preferência para supino inclinado, que você abre a caixa torácica, alonga, e faça 4 para costas, principalmente as remadas, porque a remada ela vai fortalecer a musculatura dos romboides, do meio das costas, e vai jogar o meu ombro para trás. Então, esses exercícios na academia vai me ajudar na evolução do quadro clínico postural no tratamento de RPG. Está tudo interligado. Não dá para ir lá e fazer o bíceps um dia, o tríceps, né? Está tudo interligado, assim como a Josi explicou para a gente agora.